extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição de número 18 de 2025, do Poder Executivo, que trata das competências federativas em segurança pública. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da 17ª reunião, realizada no dia 18 de novembro de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa número 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados e as deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram aprovada. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. A ordem do dia hoje foi convocada para a realização de audiência pública para o debate sobre dados e políticas de segurança pública, em atendimento aos requerimentos de número 1 do capitão Alden, 5 e 6 do deputado Alberto Fraga e número 19 do deputado Sanderson. Foram convidados para essa audiência, a quem convido a tomar assento na mesa e já estão sentados, os senhores ex-ministro Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e ex-ministro de Segurança Pública e da Defesa. Luciano Soares Leiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, e Coronel Elias Miller, presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AMIBrasil, representante jurídico da Associação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, FIENEM. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Cada convidado disporá de 15 minutos para sua exposição, não podendo ser aparteado. Findas as exposições, o relator será o primeiro a usar a palavra. Cada parlamentar inscrito para interpelar o convidado poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Obrigado, presidente, nosso querido amigo Aloysio Mendes, ministro Raul Jungmann, né, sempre muito querido por todos nós, e o nosso relator, né, Mendonça Filho, demais deputados aqui presentes. É uma honra para a gente estar aqui, podendo tratar sobre esse assunto. Nós já tivemos algumas oportunidades para tratar com o nosso relator, e o grande ponto que nós temos chamado a atenção é o que o projeto, que se diz que é um projeto de segurança, ele traz de benefícios, de vantagens para a Polícia Federal. Hoje, e aí falando na questão da União, na Polícia Judiciária da União, nós temos a Polícia Federal como órgão que atua nesse sentido. E o que nós temos vendo... Só um minutinho, eu queria que fechasse a porta aí, que o barulho está incomodando o nosso convidado aqui. Obrigado. E o que nós estamos vendo é que a Polícia Federal ela passa por uma situação muito difícil, em que todos os anos nós temos que praticamente correr atrás de orçamentos, de investimentos. Quando a Polícia Federal, né, o ministro Raul Jungmann, que já foi, né, o líder da pasta, e sabe muito bem, ela traz recursos bilionários para o Estado. As últimas operações aí que a gente acompanhou, as operações Cabou no Culto, elas demonstram o poder de descapitalização das organizações criminosas da Polícia Federal. São bilhões de reais que voltam para o Estado, né, pelo trabalho. E o que a gente tem tido dificuldade é de ver esse investimento sendo revertido para a Polícia Federal. Então eu digo que, tenho sempre falado isso, que hoje um grande ponto que dificulta a atuação da Polícia Federal é a falta de investimento. E aí, a gente até estava conversando ontem sobre a questão do PL antifacção, né, questão de fundos, e são importantes, né, e vamos atuar. Nós conversamos muito com o deputado Aloysio Mendes sobre isso, e vamos no Senado tentar reverter algumas questões, porque achamos que realmente o projeto tirou recursos da Polícia Federal, é a nossa visão. Mas, veja, os fundos eles são também um valor muito pequeno ainda, se comparado ao que a Polícia Federal precisa. Né? O que a gente precisa, de fato, assim como nós temos para a segurança, deputado relator, a gente tem, assim como nós temos para a saúde e para a educação,
nós tenhamos efetivamente um orçamento obrigatório para a segurança. Inclusive, com destacamento para a Polícia Federal. Porque nós não temos autonomia financeira, que seria um ponto essencial para que a gente pudesse utilizar os recursos no entendimento daquilo que nós estamos verificando que é necessário para atuar. Hoje, o nosso orçamento nós temos que mandar para o Ministério da Justiça, que manda para o MGI, que vai para o Congresso, né? E aí o Congresso, claro, tem o seu papel. O ideal é que a Polícia Federal pudesse ter a sua iniciativa orçamentária, para que aí sim o Congresso também pudesse analisar, porque é a Polícia Federal que vai saber onde é que ela precisa do recurso para atuar, quais são as dificuldades que ela tem, né? Mas, infelizmente, nós temos tido dificuldade com relação a isso, essa falta de autonomia financeira tem sido muito prejudicial à polícia. Então, eu gostaria muito de ver no relatório que a segurança pública ela tivesse efetivamente, né, uma verba obrigatória, assim como nós temos para a educação e para a saúde, né? E com a definição do percentual que cada ente vai receber, porque também não pode ser uma coisa geral, porque senão a gente não recebe. É igual o Fundo Nacional de Segurança, é um fundo que, assim, é difícil de você obter esses recursos. É importante que tenha um direcionamento, que não fique a critério de um outro órgão fazer essa análise, né? A Polícia Federal precisa desses recursos. Ano passado nós tivemos, em razão, além do orçamento diminuto, que gira em torno de 1,5 bilhão, vejam só, 1,5 bilhão, duas operações da Polícia Federal aí já cumpriram esse 1,5 bilhão, né, de recursos trazidos para o Estado. Então, 1,5 bilhão praticamente é nada perto dos recursos que a Polícia Federal traz. A Superintendência do Ceará fez um levantamento, alguns anos atrás, que a cada R$1 gasto pela Polícia Federal, né, para sua manutenção, etc., ela consegue R$5,3 de volta. Então, é uma polícia superavitária, mas a gente não consegue ter esse recurso aplicado. E óbvio que se a gente aplicar o recurso, hoje o índice de resolução de inquéritos da Polícia Federal é de 85%. Se a gente tiver mais policiais, se a gente tiver mais investimento, se a gente tiver maior valorização do policial, obviamente que nós vamos ter também um resultado melhor, que é trazer mais recursos para o Estado, além de uma série, porque obviamente a gente não fala do trabalho da Polícia Federal, somente a questão de trazer recursos, né? A Polícia Federal tem uma atuação muito maior, né? Inclusive tráfico de pessoas, né? De pedofilia, enfim, uma série de outros crimes aí que o próprio tráfico de drogas, né? Tem uma questão social muito grande, enfim, o desmatamento, né? Na Amazônia. Então, e veja, até falando da Amazônia, que nos últimos 3 anos a gente praticamente teve o mesmo recurso que a gente tem na Polícia Federal, mas nós tivemos um aumento exacerbado das competências, né? Nós tivemos a questão dos CACs, né? Nós tivemos aumento na questão ambiental, controle de jogos, enfim, uma série de outras atividades, e nós não tivemos recursos para que a gente pudesse efetivamente atuar. Então, eu acho que um primeiro ponto é essa questão da gente conseguir, eu colocaria, né, como a questão da gente ter uma verba de segurança obrigatória, né, a autonomia financeira para que a gente possa encaminhar o nosso orçamento para o Congresso Nacional, a questão da vedação, né, não havendo, a questão da vedação dos fundos, deputado Mendonça, nós já conversamos muito sobre isso, né, reitero aqui, né, desde o primeiro momento que nós tivemos, primeiros encontros que nós tivemos, lá em Recife, inclusive, nós tratamos, aliás não, o primeiro foi aqui, Recife já foi depois, mas sobre a questão da vedação do contingenciamento no Funapol. Isso é muito importante. O Funapol, nós ficamos, deputado Aloysio, ano passado, 4 meses sem os nossos colegas, né, o senhor que também da casa, dos nossos colegas que ficaram sem o sobreaviso, a indenização de sobreaviso. Então, isso faz falta para o policial, né? Nós tivemos esse início de mês, de ano, 3 meses em alguns estados, que os colegas viajaram
e não tiveram pagamento de diárias, receberam depois, mas ele teve que pagar do seu bolso por 3 meses, alguns colegas, né, que ficaram, obviamente, os 3 meses em missão, mas, então, e tudo isso porque nós tivemos contingenciamento, às vezes, do orçamento, ou aquela tática, estratégia de você pagar só um pedacinho por mês. Só que a Polícia Federal, ela não é um órgão que atua como, com tudo certinho, todos os meses o meu gasto é esse. Nós temos Operação Verão no Sul, em que você precisa de um efetivo maior. Nós temos operações, eventualmente, em alguns momentos, por uma COP30, por exemplo, em que o valor é muito maior do que o valor mensal. Então, você não pode ter, e é por isso que a gente precisa ter essa autonomia financeira, para que a gente possa utilizar os recursos. Então, esses pontos para nós da questão financeira são importantíssimos. Eu acho que a Polícia Federal, ela, como um órgão de excelência, ela deveria colocar, senhor relator, ela deveria ter um grau no seu artigo 1º, no seu parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal, de uma instituição essencial à segurança pública, essencial à justiça, né? Isso é um grau que é importante para a polícia ter, né? Então, eu também solicito muito que o deputado verifique isso. Isso não tem absolutamente nada classista, né? Isso é um reconhecimento da importância do papel da Polícia Federal, né? Para que no artigo 144 ela seja colocada como essencial à segurança pública, à justiça criminal, assim como outros órgãos também têm. Isso é importante. Então, uma outra colocação que eu acho que precisa ter para a Polícia Federal. Em outro ponto, a gente tem conversado também com o deputado sobre a questão da questão eleitoral, né? Nós temos hoje, não existe hoje no ordenamento jurídico a destinação da Polícia Federal em leis como uma entidade, como uma polícia judiciária eleitoral, subsidiariamente, obviamente, com relação às polícias civis. E isso não está, isso está numa resolução do TSE, né? É preciso que a gente coloque dentro das competências da Polícia Federal, né, a sua atuação como polícia judiciária eleitoral sem prejuízo das ações civis, né, da Polícia Judiciária, das polícias civis de forma subsidiária. Mas isso é também algo que não consta hoje no ordenamento jurídico, mas já é algo que toda a resolução já de anos já estipula assim. Então, é outro ponto que a gente gostaria que no relatório a gente pudesse ter presente. Nós falamos também da questão, até o ministro Raul Jungmann aqui, que foi um excelente ministro, né, e me recordo bastante da sua preocupação com relação aos bancos de dados, e nós também temos uma sugestão de criação do banco de dados único, um banco de dados da União, mas com todos os entes. É inacreditável que hoje a gente não tenha essa sistematização de dados dentro de um banco só, né? Porque o que acontece? Há muita vaidade, há muita questão de segurar, e mesmo no mesmo estado nós temos situações em que no próprio estado os bancos não se comunicam. Então, em pleno 2025, se a gente não tem... O crime é organizado, pessoal, né? Todo mundo sabe, nós temos que nos organizar, e sem ter um banco de dados unificado, né? Então, eu gostaria dessa constitucionalização de que exista um banco de dados unificado e, claro, dando acesso nos seus devidos níveis, né? Porque é importante, existem questões outras que são importantes, e eu não estou falando aqui de investigação em si, mas é um banco de dados. Hoje, se a gente tem uma localização, eu vou dar um exemplo prático para aqueles que nós estamos aqui com a população também que nos assiste, não é isso? Se a gente tem um pedófilo, a gente tem uma imagem do pedófilo, mas a gente não sabe quem é. Hoje a gente não tem um banco de dados, que a Polícia Federal não tem esse banco de dados unificado em que a gente possa colocar essa imagem e ter acesso para descobrir quem é esse pedófilo. Então, muitas vezes tem que ficar recorrendo a banco de dados ali, acolá. Então, é importante que a gente tenha, isso vai facilitar sensivelmente
a questão do combate a todo tipo de crime, né? Acho também que é importante, também conversamos isso, e acho que é um papel do Congresso Nacional, que a gente tenha uma proteção, né, na questão, as polícias tenham uma proteção na questão das investigações que ocorrem nos tribunais superiores. É importante que o delegado que esteja conduzindo, ele seja o presidente do inquérito, né, nos tribunais superiores também. O juiz, o ministro, ele é o julgador, ele não pode se confundir com o investigador. Então, é importante que tenha essa proteção, outra sugestão que nós encaminhamos para o ministro relator, para que haja, de fato, a Polícia Judiciária também, subsidiariamente às polícias civis naquilo que couber, mas que atuem em tribunais superiores, que elas sejam a polícia investigativa, né? Isso é uma proteção importante. Aliás, a gente precisa, inclusive, aqui, um outro ponto, a Polícia Federal ela precisa também de uma autonomia no sentido administrativo funcional, e vou dizer por quê. Hoje, a gente tem, por exemplo, nós tivemos no governo Bolsonaro 4 diretores gerais. Isso é muito ruim, né? Qual é a polícia que consegue sobreviver se nós não temos uma blindagem para que, de fato, né, o diretor-geral possa exercer o seu papel? Então, por isso, eu acho muito importante que a gente tenha essa autonomia. Há pouco tempo atrás, nós tivemos 4 meses sem superintendente em algumas capitais importantes do Brasil. Por quê? Porque foram encaminhados os nomes, mas tem um processo político que passa pelo Ministério da Justiça e pela Casa Civil, e que, então, nós não tivemos demorou para que os superintendentes fossem colocados. E, por último, e não menos importante, aliás, muito importante, eu gostaria muito de ver que a gente pudesse, também falamos muito isso para o ministro, para o nosso deputado relator, Mendonça, sobre a questão de sanarmos perdas históricas que tivemos com relação à Previdência. Eu sei que é um assunto que o relator sempre comentou, de que tem receio de abrir, mas nós temos hoje uma dívida com as mulheres policiais desse país, né? O que a reforma da Previdência, a nefasta reforma da Previdência fez em 2019 com as mulheres policiais é algo inaceitável, né? Pessoas que estavam, às vezes, há 2 dias para se aposentar e pegaram 9 anos, 10 anos para se aposentar. As pessoas entraram no serviço público achando que tinham esse direito, né? E, ao final da sua atuação profissional, elas simplesmente foram tolhidas disso. Então, existe já uma decisão do ministro Flávio Dino, né, uma ação, inclusive, da DEPOL, em conjunto com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, que nós conseguimos uma liminar que já está referendada por 11-0. Então, é preciso que a gente... E o que o ministro disse? Olha, reduz a idade mínima da mulher, por enquanto, eu vou estabelecer aqui uma idade, mas o Congresso tem que legislar, porque cabe ao Congresso. Então, está na hora da gente aproveitar esse momento para que, de fato, a gente coloque nesse ponto. Há outros pontos com relação à pensão por morte, todos aqui sabem, policial que morre em serviço, eu estou terminando, senhor presidente, o policial que morre hoje, ele deixa a família desamparada, só se ele levar um tiro na testa. Porque se ele cair numa aeronave, ele não recebe a pensão integral. Porque o legislador colocou que a família só recebe a pensão integral se for por uma agressão injusta, uma grave agressão. Então, ou seja, se ele morrer numa perseguição, capotar o carro, ele não recebe. Se ele morrer numa aeronave, como aconteceu com 3 colegas recentemente, 3 colegas morreram numa aeronave que caiu, ele não tem direito à pensão integral, a família, né, não tem direito à pensão integral. E se o familiar tiver menos de 45 anos, aí é que ele não vai receber por 3 anos só. Então, são absurdos que eu acho que podem ser, sem abrir o leque, que eu entendo que o senador, que o deputado não queira abrir, mas eu acho que são erros graves que a gente pode corrigir. Existe a emenda 11, nós já conversamos muito com o deputado,
né? Essa emenda é muito importante e trata exatamente desses pontos. Então, eu quero agradecer, né? Pedir a Deus que o deputado tenha, né, a serenidade para poder, com tantos pedidos, ele conseguir fazer o melhor. Sei que ele é uma pessoa do bem, que está atuando nesse sentido, né? Mas a gente pede que a gente consiga avançar, especialmente na defesa da Polícia Federal e na defesa agora especificamente dessas perdas previdenciárias aí, principalmente das mulheres. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luciano Soares Leiro. E passo a palavra para o nosso segundo convidado, o coronel Elias